Estamos aqui em mais um vídeo Pensando Bem. E hoje quero falar de um texto de Marcos 4,40, em que os discípulos estavam passando por uma situação difícil, uma crise no barco, e o mar revoltado, um grande temporal. Jesus repreende tudo aquilo, manda tudo aquilo se aquietar e diz para os discípulos, em Marcos 4,40, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Achei interessante isso porque nos mostra que Jesus está ensinando algo muito profundo nessa passagem, sobre nós criamos a nossa realidade. Você cria a sua realidade. O problema é que, como crentes nas igrejas, nós temos aprendido a ser tão tímidos, tão medrosos, inseguros, que não temos coragem de agir nessa dimensão de fé, nessa medida de fé, para criar a nossa realidade. Os discípulos se submeteram a uma realidade de perigo, a uma realidade de destruição, de morte, porque não tinham capacidade ou não entendiam que tinham a capacidade de criar a sua realidade. Eles podiam mudar a situação simplesmente determinando que a situação mudasse, tal como Jesus fez. Exatamente como fez Jesus. Jesus deu uma ordem, deu um comando e as circunstâncias foram alteradas. Ou seja, Jesus criou outra realidade ali. Nós temos em Cristo a mesma capacidade, a mesma condição de criar a realidade em que vivemos. Nós criamos a nossa realidade. É isso que eu gostaria que ficasse bem enfatizado na sua mente e no seu coração. Não adianta nada nós orarmos uma coisa e a nossa mente estar focada em outra. Nós determinarmos que algo aconteça, mas a nossa mente acredita que não é daquela forma. Ou seja, nós não estamos determinando, de fato, nós estamos criando uma realidade. A realidade, primeiramente, é criada dentro de nós. Aquilo que eu vejo, eu possuo. Aquilo que eu vejo, eu entro. Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver o reino. Então, se eu não creio, se eu não consigo ver, eu não posso entrar. Primeiro Jesus diz, quem não nascer de novo não pode ver. Depois ele diz, quem não nascer de novo não pode entrar. Ou seja, se eu não consigo ver, eu não consigo possuir. O que eu não vejo, eu não tenho. Fé nada mais é do que ver as coisas na perspectiva de Deus, na perspectiva da palavra de Deus. Quando eu consigo ver as coisas na perspectiva da palavra de Deus, então eu mudo as circunstâncias da atual crise para uma circunstância de bonança, para uma circunstância transformada. Então, trabalhe nisso, trabalhe seu coração, trabalhe sua mentalidade com a palavra, trabalhe seu coração e sua mentalidade em Cristo, para que você possa ver nas suas circunstâncias, ainda que sejam muito difíceis, você possa ver a realidade de Deus, a realidade que Deus quer que seja estabelecida. E você, através da palavra, comece a criar essa realidade. Crie a realidade que você quer viver. Não é inventar moda, não é imaginação. É tomar o que está determinado por Deus para estabelecer nessa situação, criando uma nova realidade. Nós podemos isso. Somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus. O que significa ser imagem? Significa que Deus tem um representante dele na terra. E semelhança é que Deus tem na terra alguém que age de acordo como ele age. Como Deus age, nós agimos também. O que é que Jesus fez diante de uma crise? Ele disse, ele falou e criou uma nova realidade. Fé é exatamente isso. E nós podemos, através da fé, usando a palavra, proclamando a palavra, profetizando a palavra, decretando a palavra, podemos criar, no meio da crise, uma nova realidade para nela vivermos. O que você quer? O que você espera? Qual é o propósito? Entenda uma coisa, infelizmente temos aprendido a ter um relacionamento com Deus de culpa, de medo, de insegurança, de incredulidade,
enfim, somente nisso, só negativo. Então comece a mudar isso. Mude a sua mentalidade com relação a Deus e comece, através dessa nova mentalidade em relação a Deus, a criar o ambiente, a criar a situação em que você quer viver. Se você está passando por um momento de crise, ou quem sabe até um momento de fraqueza, de pecado, a primeira coisa que a religião te ensinou é esta: sinta-se culpado, sinta-se amedrontado, sinta-se apavorado, porque Deus vai te castigar. Mas o que pensa Deus disso? Deus está com as mãos estendidas, não para ver você perecer, mas para te socorrer. Mude a sua mentalidade e comece a criar o ambiente, a situação em que você quer viver. Quer viver uma situação de santidade? Crie essa situação pela fé na palavra. Quer criar uma situação de progresso, de triunfo, de prosperidade, seja na sua vida ministerial, na sua vida financeira, na sua vida empresarial? Crie essa realidade. Você tem em Cristo poder para criar essa realidade.